Olá, pessoas, estamos começando mais uma edição do podcast LPPE. Essa edição está falando sobre educação em crise e ela foi dividida em 3 partes. Ela ficou um pouquinho longa, por isso a gente decidiu dividir em 3 partes. A primeira parte está falando sobre a crise na UERJ nos anos de 2015, 2016 e 2017. Nós contamos com a presença do professor Wallace Ferreira, do CAP UERJ, e do professor Rodrigo Paim, também do CAP UERJ. Ambos são professores de Sociologia, e com a nossa coordenadora do LPPE, Jaqueline Ventapane, que teve essa formação também aqui na UERJ. E comigo, Camille, estagiária bolsista do LPPE, vai ser dividida nessas 3 partes. E o primeiro bloco a gente vai falar sobre a crise da UERJ, que aconteceu entre 2015, 2016 e 2017, né? Onde estamos aqui em 2019 sobrevivendo à crise ainda, né? Passando por muita coisa na universidade, ainda não está normal. Normalidade está distante, né? Eu vou apresentar um pouquinho como é que começou essa crise, né? Como aluna da UERJ, eu vivi bastante. A gente está falando de uma crise aí que começa no final de 2014 com não pagamento dos terceirizados. Os terceirizados da UERJ ficaram 3 meses naquela época sem receber. A UERJ ficou em estado de calamidade, estava muito suja, muito difícil de ter aula, e os alunos cotistas também, bolsistas, estavam sem receber. E aí a gente começa ali um primeiro impacto na universidade, que é quando a gente faz um ato e a reitoria fecha a universidade e dá férias para todo mundo ali no final de 2014. Em 2015 também foi um ano muito complicado, né? Começam aí cada vez mais atrasos nas bolsas, atrasos no pagamento dos terceirizados. No final de 2015 a gente vai ter a ocupação da universidade pelos estudantes, que ficam 18 dias ocupados aqui pedindo o pagamento do salário dos terceirizados e o pagamento das bolsas dos estudantes. Então a gente tem um ano de 2015 muito complicado, e em 2016 vem a primeira greve. Primeira greve não, mas a greve, uma das primeiras greves desses anos que foram complicados, né? A gente tem greves que duraram muito tempo, a universidade chegou a ficar parada cerca de 6, 7 meses, e aí a gente quer conversar um pouquinho com os professores, como é que foi a participação deles nesse período aqui, como é que eles entendem essa crise da universidade e tudo mais. Pode falar um pouquinho, professor. Bom, eu entrei como efetivo na UERJ em 2016, especificamente em junho, e a entrada na UERJ já foi turbulenta. Muitos colegas professores tiveram impedidas as suas entradas porque não foi publicado no Diário Oficial, por ordem do governo, as suas posses. Eu, por sorte, não estive dentro dessa lista, entrei na instituição e era um momento de greve, um momento em que várias reuniões que a gente participava no CAP atentavam, chamavam atenção para as grandes dificuldades que vivíamos. Os salários já estavam atrasados e esses atrasos se intensificaram posteriormente. Chegamos a ter 3 salários a menos num dado momento, por volta de 2017, mais um 13º. A situação era realmente muito crítica, mas algo positivo chamava atenção. Por exemplo, a ocupação dos alunos no próprio CAP. Isso era um movimento que nos despertava para a possibilidade de que a instituição sobreviveria, né, como vemos nesse momento. E de fato, se não fosse toda a mobilização por parte de professores, técnicos, alunos principalmente, como eu estou comentando, a gente não sabe o que teria acontecido. Infelizmente, a gente percebe que há algum tempo uma intenção por parte do governo de reduzir cada vez mais o que eles entendem como gastos na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, não tendo uma visão estratégica voltada para todo o papel que a universidade desempenha, que é, além de ensino, de pesquisa, de extensão, uma série de pesquisas extremamente relevantes para a sociedade, não só aqui, mas internacionalmente. A gente pode mencionar na área de física, né, a ligação com o CERN, né, o supercomputador que eles têm e as pesquisas que eles desenvolvem a respeito da origem do universo, pesquisa-se vacinas, pesquisa-se combate a uma série de doenças, produtos mais diversos, melhores. A pesquisa na universidade é uma das principais, e isso coloca a UERJ como uma das melhores universidades do mundo e uma das universidades que melhor desempenha o papel de pesquisa, né?
Em termos de extensão, a gente tem uma universidade que realiza uma série de atividades fora da universidade, contribuindo para a sociedade, né? Nós, mesmo do CAP, temos uma série de projetos de extensão. Eu, particularmente, coordeno um projeto de extensão que realiza atividades em colégios da rede estadual, levando uma série de assuntos de importância para o público jovem. E as mais diversas áreas têm uma série de projetos de extensão. Muitas vezes eu estava falando sobre a falta de visão estratégica a respeito da universidade e compara-se o gasto, né, do aluno da universidade privada com o gasto do aluno da universidade pública. Mas não entra em questão quando se coloca que o aluno da universidade privada é mais barato, né, do que o aluno a média, né, do gasto com o aluno da universidade pública, não leva em conta exatamente esse papel da universidade pública, que é de pesquisa, que é de extensão. Se a gente sair um pouquinho da UERJ, a gente vai ver que 90%, pelo menos, da pesquisa realizada no Brasil é feita em universidades públicas. No caso do Rio de Janeiro, a UERJ responde por grande parte da pesquisa realizada aqui. A inserção da iniciativa privada na pesquisa é muito pequena. Em extensão, então, praticamente é inexistente nas universidades privadas. Então isso resulta, né, quando você faz o cômputo geral, o cálculo, que o aluno, a média, se você entender que esse dinheiro todo que vem para a universidade é destinado para os alunos, isso não é uma verdade, você vai chegar a essa média de que o aluno da rede da universidade pública é um aluno mais caro. Agora, sem pesquisa o Brasil não avança, né? E o que a gente tem assistido ultimamente é uma redução cada vez maior dos gastos. A gente costuma perceber que a própria Universidade do Estado do Rio de Janeiro tem sido um certo laboratório em termos de tendência privatizante, né? Na medida em que muitos grupos empresariais ligados à educação têm sim interesse numa universidade com tamanho renome, com tamanha qualidade, principalmente nesses aspectos ligados à pesquisa e ligados à extensão. A gente quer escutar também um pouquinho a palavrinha da Jaque, né, que como coordenadora executiva da LPPE, ela está aqui na UERJ há alguns anos e ela viveu um pouco essa crise da UERJ e hoje esse podcast ele está privilegiado que a gente tem aqui professores, técnicos e estudantes que foram as pessoas que viveram aqui essa universidade, né, nesse momento. Você pode falar um pouquinho com a gente? Concordando com o que o Wallace falou, a primeira questão é que não se vê a educação como um investimento, né? Se pensa como um gasto. A universidade, especialmente a Universidade do Rio de Janeiro, eu já estou aqui há muitas décadas realmente, passamos por várias crises, né? Mas nunca uma crise como esta. Essa crise ela nunca foi vivenciada dessa maneira, né? Que afetou a própria existência da instituição, como instituição. Isso foi muito grave, porque ficar sem salários atrasados, haver cortes nas pesquisas, isso a universidade sempre vivenciou por causa de uma falta de uma política estratégica, como você falou, de ver a educação como um investimento e não como um gasto. Então você inviabiliza o funcionamento dela em questões básicas, aparentemente, mas como isso afeta? Afeta de várias maneiras, como nós estamos vendo, até que vai falar mais adiante, né? Quando você fala corte, poxa, mas você recebe o seu salário mesmo com atraso e não compreende como é que se funciona a universidade. E você falou da extensão, quer dizer, nós temos uma relação que se dá com os professores, com os técnicos, com os alunos da universidade e com a comunidade externa. Então você tem o Hospital Pedro Ernesto, você tem a odontologia, você tem o próprio colégio de aplicação que atende uma população que não é só a população oriunda dos filhos, né, dos servidores da UERJ, como muitos pensam. Então você atende uma comunidade que é uma comunidade externa. E tem mais. Lembrando o que é o papel da UERJ desde que ela foi criada, né? Ela foi criada em 1950, o campus aqui do Maracanã ele é de 75, e é um perfil da universidade de absorver quem? Justamente a classe trabalhadora, né? Os seus filhos, que absorviam esses
muitas vezes fora das demais universidades. E tanto é que ela vai ser inovadora quando a gente fala na política de cota, né? O próprio perfil da universidade, ele atingiu, quer dizer, toda essa crise, ela vai atingir um público que não é o público do servidor, seja ele docente, seja servidor técnico, não é o público do aluno que está sem aula. Vocês acompanharam, né? O nível de evasão dos cursos da universidade, o vestibular, eu corrijo vestibular há muitos anos, e houve uma redução drástica, né, na correção. Só para te dar um número sobre isso, o vestibular, a primeira fase ocorrida agora dia 9 de junho, no domingo, a gente teve 64 mil inscritos e 60 mil fizeram a prova. Para ter uma ideia, em 2017 foram 37 mil inscritos. Em 2018, a gente estava começando a sair do estado de calamidade que a universidade se encontrava, foram 50 mil. No entanto, muito menos que 100 mil, em média, de anos anteriores. Houve essa redução e assim, e quem é atingido? Eu acho que isso é que é importante a gente pensar. Quem é esse público atingido da universidade, né? Talvez a sociedade não pense dessa maneira, mas é importante pensar. Não foi só o caso de quem estava aqui dentro, ou quem é o técnico que ficou com o seu salário. Nós ficamos meses sem salário, quem é que sobrevive, né? Lembrando um detalhe importante: quando você está sem salário, isso se reflete na sua família, isso se reflete no poder de compra e se reflete no entorno, porque quando você não tem como consumir, né, você também quebra aquilo ali. Então, foi todo um processo que eu acho que é fundamental que a sociedade reflita o papel da UERJ. Ela não é só um espaço ali que entram alguns, ela tem um papel fundamental, como você falou, da pesquisa no estado do Rio de Janeiro, né? E no Brasil e no mundo de modo geral. Eu só gostaria de citar, dentre vários dramas vividos nessa época, alguns colegas da psicologia, que até o serviço de SPA, de atendimento à comunidade, ficou paralisado. E o tanto de pessoas que precisam desse serviço gratuito, né, ficaram sem ele. A gente viu, né, como é que estava afetando aqui dentro da universidade, só que tem questões até peculiares da gente conversar aqui. Por exemplo, a gente tem aqui o campus do Maracanã, né? Ele é praticamente, a gente brinca que é a Universidade de Vila Isabel. Vila Isabel fechou o comércio em volta de Vila Isabel durante essa crise da universidade. Mercados fecharam, bares se fecharam, restaurantes se fecharam. E como isso veio afetando tudo, né? Toda a comunidade em volta também. Não apenas, como já que estava falando, dos alunos da universidade, mas toda a comunidade aqui em volta da universidade. Isso porque a gente está analisando o caso do Maracanã, né? A gente não tem ninguém dos outros campos para poder falar, mas imagina-se também como é que ficaram afetados, né? A gente tem a Universidade da UERJ em Resende, né? Como é que ficou em Resende com essa crise, né? É verdade, eu vou pegar o gancho aqui para falar também das outras universidades estaduais, como por exemplo a UENF em Campos e a UESO aqui na zona oeste do Rio de Janeiro, que sofreram muito também com relação à crise, que ela não é só da UERJ, na verdade, né? Vou tentar falar um pouco aqui, pegar um outro gancho do que o Wallace falou, do que a Jaqueline apontou, no sentido que a crise da UERJ também foi uma crise do governo do estado do Rio de Janeiro. Por outro lado, né, essa crise mostrou que o governo tinha prioridades e que a UERJ não é prioridade, né? A justificativa do governo naquela altura era que o barril do petróleo estava caindo de forma assustadora e isso tinha um impacto diretamente na economia do Rio de Janeiro, tão dependente do preço do barril. Por outro lado, analisando as contas do governo, o que se percebia era a grande isenção fiscal de empresas. Ou seja, empresas que cá estavam, elas tinham benefícios com relação ao pagamento de impostos. E isso tinha um impacto e teve um impacto significativo no orçamento do estado do Rio de Janeiro. Além disso, era um momento dos grandes eventos esportivos aqui na cidade, né? Ou seja, a Copa do Mundo, a Olimpíadas, e o governo do estado do Rio de Janeiro investiu em infraestrutura, muitas vezes não necessária em termos de prioridade. As próprias manifestações estudantis, ao longo desses últimos anos, apontavam nesse sentido, ou seja, qual a prioridade do governo em termos de orçamento? O Wallace aqui apontou, e a Jaqueline também aqui apontou, que o investimento não era para a educação. Na verdade, isso não era a prioridade, né? A prioridade estava ligado às questões dos jogos esportivos e também
né, o que a imprensa logo noticiou rapidamente após os jogos foi o grande grau de corrupção e de superfaturamento desses aparelhos olímpicos e na própria obra de infraestrutura, como por exemplo o metrô da Barra da Tijuca. E é claro que todas essas questões que envolvem a isenção fiscal, né, dessas grandes empresas, né, e a construção dos aparelhos olímpicos e obras de infraestrutura extremamente superfaturadas, somada à crise do barril de petróleo, isso significou um impacto muito grande na economia do Rio de Janeiro. Nesse sentido, né, a educação sofreu e principalmente a pasta da Secretaria de Ciência e Tecnologia, né? Falei aqui da UERJ, falei da UENF, falei da UESO, mas também não podemos nos esquecer dos amigos da FAETEC. Ou seja, nesse sentido, o que se percebe, né, é que com toda a crise econômica, alguns segmentos, né, principalmente do Poder Judiciário, continuaram recebendo aumento, continuaram recebendo pagamento em dia, enquanto a gente, né, da pasta da Secretaria de Ciência e Tecnologia, nós recebíamos de forma, quando recebíamos, na verdade, né, ficamos aqui 3, 4, até 5 meses sem receber salário, não fomos prioridades, não fomos sequer, né, lembrados em muitos momentos e, obviamente, né, como os amigos aqui colocaram, isso teve impacto diretamente na vida das pessoas, cada um com seu sofrimento, né? As histórias, elas mostram, as histórias individuais, elas são carregadas de muito sofrimento, né? Muitas pessoas se endividaram, enfim, a situação foi muito difícil para toda a comunidade uergiana, enfim, e todos os colegas das outras universidades. Então, enfim, a gente pensa que, nesse sentido, a crise do estado de Rio de Janeiro foi uma crise que mostrou que o governo Pezão, enfim, o governo Cabral, não tinha prioridade à educação, muito pelo contrário. Lembrando que a pasta da Secretaria de Educação, o dinheiro vinha de governo federal, do Fundeb. Então, nesse sentido, toda essa história terrível que nós vivenciamos nesses últimos 4, 5 anos aponta para falhas administrativas do governo estadual que tiveram um impacto muito grande em segmentos que são extremamente importantes, né, como no caso a nossa universidade, segmentos extremamente importantes para a sociedade e que o governo, infelizmente, fez pouco caso e sofremos até hoje as consequências um pouco desse momento terrível que nós passamos aqui na instituição. Sobre isso que você está falando, Rodrigo, vale a pena mencionar que no regime de recuperação fiscal assinado pelo Rio de Janeiro, havia uma rubrica que previa a revisão da tarefa do ensino superior. Veladamente, isso pressupõe uma possibilidade de privatização da universidade pública, né? No caso do Rio de Janeiro, a gente está falando diretamente da UERJ, né? Da UENF, da UESO. Essa questão do investimento, e eu acho que tem muita relação, e talvez um impacto maior que eu já tinha comentado, é a própria questão das cotas, que nós estamos vendo, inclusive, elas estão sendo ameaçadas nesse momento, junto novamente com a possibilidade de uma crise da universidade, as cotas né? raciais, e especialmente, é isso que eu ia falar, as cotas raciais. Sabendo, as cotas estão fazendo 15 anos, fizeram 15 anos agora. Você falou até de uma questão de experiência, né? Eu, na verdade, quando eu fui aluna da graduação, uma primeira tentativa de cota que não foi adiante, isso já se faz há muitos anos, né? Eu fui aluna aqui em 86, para você ter uma ideia. Não foi adiante e depois se implementou. Eu digo, como experiência, eu tenho muitos estagiários que são cotistas e todos eles de excelente qualidade. Esse discurso de que as cotas, elas vieram para nivelar por baixo, que foi muito utilizado, é um dos maiores absurdos que nós temos. Certeza. Na verdade, você tem uma desigualdade estrutural na sociedade que não permitia essa mobilidade de muitos, né, ao acesso à universidade. Então, é muito importante a gente pensar na UERJ, eu acho que eu bato muito nessa tecla, que é o papel da universidade nessa questão das cotas, porque ela, tendo esse perfil de uma universidade voltada para os trabalhadores, ela vai puxar essa questão da cota. E tem um detalhe, né, nas estatísticas que você olha, que a evasão dos cotistas é muito menor do que a evasão daqueles que entram, né, naquela entrada vestibular na ampla concorrência, né? Assim, você vê que há um comprometimento diferenciado, porque é um comprometimento que envolve a própria história de vida, que envolve a própria perspectiva de alcançar, como disse um professor, Washington, né, que estaria aqui conosco por questões de saúde, não esteve, quer dizer,
a universidade como espaço da esperança. Então, se vê esses muros que nós temos, você olha os muros, é a possibilidade de você abrir esses muros. Então, essa questão das cotas, eu acho que ela é crucial. Acho que seria bom vocês falarem pela experiência. É muito interessante ver a UERJ como uma possibilidade de mudança de vida, a perspectiva de mobilidade social no Rio de Janeiro via UERJ. Eu estudei num pré-vestibular comunitário, né, pré-vestibular para negros carentes, em 2001, e muitos amigos meus dali entraram na UERJ posteriormente, assim como eu, para fazer seus cursos, para realizar seus cursos universitários. Eu entrei em 2002 para fazer Ciências Sociais e tinha ali, naquele momento, um perfil da universidade muito diferente de hoje. Esse é um fato. Os alunos, majoritariamente, eram brancos, eram de classe média. Isso mudou muito hoje. A universidade se tornou muito mais plural, né? As cotas, tanto raciais como sociais, mudaram em grande medida o perfil do alunado da UERJ. E o fato de eu ter sido aluno de pré-vestibular, carente, comunitário, me fez observar muito isso. E perceber que antes, quando eu entrei, alguns de nós conseguíamos entrar na UERJ, mas muitas vezes não nos víamos incluídos na universidade que estávamos. Com as cotas, isso foi mudando aos poucos. Muitos outros pré-vestibulares comunitários apareceram no Rio de Janeiro, foram realizando seus trabalhos, e muitos jovens negros ou carentes economicamente, ou ambos, puderam entrar na universidade, puderam entrar na UERJ. Alguns hoje são doutores, são professores, realizam diversas atividades no mercado de trabalho e mostram que essa esperança ela é possível, inclusive, para outros jovens. Eu mencionei a respeito do projeto de extensão que eu coordeno, que realiza uma série de atividades em colégios da rede estadual, e uma ideia que vamos começar a aplicar já na próxima semana é levar a realidade da UERJ para alunos da rede estadual, mostrar para eles a existência da universidade, que muitos não conhecem, mostrar para eles a possibilidade do vestibular, o sistema de cotas, como funciona, a bolsa permanência, atualmente de R$500 para os alunos cotistas. É um valor relativamente pequeno, mas ajuda muito quem entra na universidade sem qualquer possibilidade de manutenção. Vale a pena mencionar também que no período de crise da universidade, ou crise aguda, sobretudo 2017, 2015, 2016, a coisa estava muito séria, mas 2017 acho que foi o pior momento, essas bolsas também estavam atrasadas, fazendo com que esses alunos não pudesse estar aqui na universidade. Na verdade, o atraso das bolsas, ela já começa ali no final de 2014, né? Os alunos cotistas, eles são obrigados a se afastar da universidade, porque não tem condições materiais de estar aqui dentro. E falando um pouco sobre essa realidade dos alunos, hoje em dia, como aluna da graduação de História, eu vejo que como o nosso curso é diferenciado e como essa universidade é diferenciada. O filho do trabalhador está estudando na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, porque aqui é onde você tem a bolsa permanência, que você fica durante 3 anos, depois de 3 anos tem a reavaliação, mas ela é diferente das universidades federais, que só duram 1 ano, e para você conseguir uma reavaliação é muito difícil. A gente estamos numa universidade que é do lado da linha do trem, então é onde pode vir pessoas da Zona Oeste, pode vir as pessoas da Baixada. Então essa universidade, ela é feita para os trabalhadores estarem aqui, e eles estão aqui. Somos o maior número de cursos noturnos que tem aqui, entre todas as áreas, tanto nas exatas quanto nas humanas. E esses ataques, quando eles começam a partir de 2014, é afastar essas pessoas da universidade. É importante ressaltar o pioneirismo da UERJ, no sentido dessas políticas de ação afirmativa, de cotas, e esse pioneirismo foi abraçado por outras instituições, inclusive de âmbito federal. Vale ressaltar também que os alunos cotistas, o que se percebe é que eles ganham um grande empoderamento, eles ganham um grande poder de se sentir
pertencente à instituição, e isso cria uma identidade muito forte e um grau de pertencimento à sua comunidade, um grau de pertencimento à sua raça, ao seu gênero, enfim. A questão do empoderamento é extremamente importante, e o que se percebe é que aqui na universidade esse empoderamento ganha força, e isso certamente interfere na sua comunidade e em outros espaços de relacionamento. Nesse sentido, eu chamo a atenção para a diversidade. A UERJ é uma universidade que ela traz a diversidade como sua marca, como sua principal bandeira, e nesse sentido nós podemos sim dizer que a UERJ é uma instituição democrática, porque justamente tenta abraçar, tenta trazer essa diversidade. E isso incomoda muita gente. Na verdade, quando a gente fala de empoderamento de populações que foram marginalizadas durante muito tempo, a gente fala também que esse tipo de empoderamento incomoda, né? E o que nós estamos assistindo hoje em dia é uma visão conservadora de tentar combater esse tipo de política que a UERJ já desenvolve há algum tempo, e não só a UERJ, como outras instituições, mas o que nós estamos percebendo é que visões conservadoras incomodadas, né, porque sempre viveram no seu privilégio, sempre viveram dentro de uma perspectiva muito mais positiva, essa visão conservadora está incomodada com esse empoderamento, ou com essa pequena, eu diria, ascensão dessas classes, porque o que falta muito, né? Nós poderíamos ter muito mais UERJs aí no estado do Rio de Janeiro, né? Porque a carência e a desigualdade é muito grande do nosso povo, mas mesmo assim, né? A política que a UERJ desenvolve de cotas, de ação afirmativa para populações que foram marginalizadas durante muito tempo, ela está incomodando muita gente, principalmente essa elite conservadora, e nós estamos sofrendo ataque nesses últimos tempos com relação a essa política tão bem sucedida que temos desenvolvido aqui na casa. Vamos fechar agora o primeiro bloco